Bom, vamos lá. Antes da gente entender exatamente o direito dessas mães, a gente precisa entender quais são as condições médicas que estão sendo apresentadas ali, tá bem? Então, falando em relação à medicina, tá? Bom, em relação à medicina, é muito importante a gente entender o que é que essa criança tem, como que a gente enquadra essa criança, qual é a condição de vida que ela tem atualmente e as perspectivas futuras dessa criança. Tá? A gente precisa entender que uma criança com algum tipo de deficiência não necessariamente ela vai ser um adulto que não vai ter uma funcionalidade, um adulto que não vai conseguir exercer uma função ou trabalhar, certo? Mas existem condições de saúde que vão sim limitar essa criança e até mesmo falando do ponto presente, não fazendo uma progressão futura, do ponto presente, essa criança pode necessitar de atenções, de tratamentos de saúde específicos. Então, se ela necessita dessas questões, tem sim como a gente buscar direitos que vão fornecer esse tipo de tratamento específico a cada situação. Então, falando do ponto de vista médico, o que é importante, tá? A gente entender o que é que essa criança apresenta atualmente, buscar laudos, buscar exames que comprovem essas necessidades. Fazer também uma avaliação da perspectiva futura, que tipo de profissionais, de especialistas essa criança vai necessitar para o acompanhamento dela, da saúde dela, do desenvolvimento dela. Então, buscar também esse tipo de documento que comprove que ela vai necessitar desse tipo de atenção. Tá? Cada caso, cada criança, cada patologia, ela é única. Então é muito importante a gente trabalhar de forma individualizada, avaliar aquela criança, entender quais são os exames necessários, quais são os laudos que os pais têm que buscar para aquela criança. A partir daí, a partir desses documentos todos organizados, é onde a gente consegue fazer uma avaliação com um profissional da área do direito para saber exatamente o que essa criança tem direito. Ficou um pouquinho redundante a palavra direito, né? Mas é importante sim a atuação do advogado nesse momento para avaliar exatamente quais são os benefícios que essa mãe tem direito, tá? Pode solicitar, pode tentar conseguir. Mas, para que esses benefícios sejam realmente avaliados de forma justa, né? Avaliando que essa mãe ou essa criança realmente tem direito a esses benefícios, é muito importante que a documentação médica esteja coerente. Se não, mesmo tendo direito, você pode ter o seu benefício negado por documentação incompleta. E o perito nomeado, que é aquele perito que vai fazer a avaliação final, ele não vai te orientar sobre essa documentação incompleta. Então, o ideal, né, a situação ideal, é que você busque organizar essas documentações antes de passar pelo perito oficial. Mas o que a gente precisa avaliar, tá? O que essa criança apresenta? O que causou isso nessa criança, tá bom? A progressão dessa criança, tá? Como é a longo prazo o crescimento dela, no que vai ser prejudicado, que tipo de profissionais da saúde, que tipo de tratamento vai ser necessário buscar para esse paciente e quais são as limitações que ela apresenta ou tem possibilidade de apresentar. Ok? Então, essas são as perguntas que vão direcionar a nossa avaliação com essa criança. Aí eu vou aproveitar e falar sobre o LOAS, tá? Vou entrar um pouquinho na área jurídica, é mais o advogado que tem compreensão de como funciona esse sistema, mas eu vou tomar a liberdade de entrar um pouquinho para trazer um exemplo de um benefício, já que a pergunta foi tão direcionada ao direito de mães atípicas, tá bom? Olha, por exemplo, o LOAS, ele se chama Lei Orgânica de Assistência Social, vou olhar aqui na minha colinha para eu não me confundir, e também conhecido como BPC, Benefício de Prestação Continuada, tá? Quem consegue avaliar se você tem direito a esse benefício é o advogado. O advogado vai olhar inúmeras situações. Por exemplo, um dos quesitos é a renda familiar. Outro é a condição médica que essa criança está apresentando. Então, nessa atuação em relação à condição médica, é onde a gente consegue avaliar de forma individual essa criança e buscar, né, comprovações, provas, laudos, exames que comprovem essa situação. E aí depois a gente tem uma avaliação com o advogado para dar continuidade com o caso.